Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, há mais ou menos 4 anos, nós iniciamos esse trabalho de levar a mensagem de Jesus Cristo. Já, por várias vezes, declaramos que o nosso objetivo não visa retorno financeiro, nenhuma vantagem transitória. O canal não é monetizado. Independentemente do número de visualização, o nosso trabalho, se Deus quiser, ele prosseguirá. O nosso objetivo é convidar a todos vocês que alimentam o propósito de ajudar, não somente na divulgação do cristianismo, da doutrina espírita, mas, sobretudo, despertar cada um de nós para o nosso objetivo maior aqui na Terra. Por várias vezes, estudando as obras codificadas por Allan Kardec, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós nos deparamos com o fato de que, na maioria das vezes, os benfeitores espirituais se referem à Terra, à nossa condição de encarnados, como se nós tivéssemos, ou como de fato, às vezes, nós possamos estar vivendo no meio de uma sombra, no meio de nuvens, num ambiente nublado. Isso me chama a atenção porque é necessária a nossa tarefa de conscientização. Com este objetivo, procurando me conscientizar a cada dia, também nasceu em mim o propósito de compartilhar com vocês aquilo que é útil para mim. No ano passado, quando nós falávamos a respeito de ideologias, quase sempre nós nos deparamos com pessoas que alimentavam e alimentam a ideia de que doutrina espírita não se discute qualquer tipo de ideologia política. Não existe como meta do espírita, para muitos, falar sobre direita, sobre esquerda, sobre centro. Mas independentemente da denominação que você dê, é preciso que nós estabeleçamos critérios para que possamos identificar, por exemplo, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Acima de tudo, nós não podemos esquecer que o cristão é aquele que levanta a bandeira dos direitos naturais e deveres também naturais. Os nossos direitos, eles não nasceram por uma legislação humana. Desde a nossa concepção, e quando me refiro à concepção, não estou me referindo ao nosso nascimento aqui na Terra, nessa encarnação. Desde quando nós fomos concebidos, criados por Deus, nós já entramos num ambiente em que recebemos do Pai direitos naturais e deveres também naturais. Nós não podemos esquecer que o cristão, ele procura sempre destacar não somente os direitos naturais, mas os valores morais, aquilo que deve ser feito. O cristianismo nos apresenta um norte, então nós precisamos saber quais são os valores, o que o cristianismo nos apresenta. Quando às vezes nós nos mostramos indiferentes, não preocupamos com aquilo que muitos se referem a ser de esquerda e de direita, talvez nós sejamos mais facilmente conduzidos. Eu sou casado, tenho mais de 30 anos de casado, tenho 3 filhos, todos maiores. O mais novo está chegando já na idade de 30 anos. Eu pautei a minha vida sempre para proporcionar não somente a mim, mas aos meus filhos, dentro do nosso lar, o que é o norteamento com base no alicerce cristão, dos valores morais. Às vezes,
nós não percebemos e às vezes rejeitamos o rótulo de conservador, porque hoje o que eles mais procuram é destruir esta palavra, conservadorismo. Todavia, nós precisamos entender bem como conceituá-la. Quando nós estudamos as lições do Evangelho, o objetivo é a gente entender a mensagem de Jesus Cristo. E nós estamos percebendo há muitos anos que não somente nas redes sociais, no serviço de telecomunicação, nós estamos percebendo que não somente nas escolas, inclusive nas casas espíritas, muitos estão palestrando, fomentando a desordem. Está aumentando, incrementando essa zona nebulosa. Hoje, basta que vocês observem que numa casa espírita, raros são aqueles que participam ao mesmo tempo de uma reunião de estudo, de uma reunião de tratamento espiritual e de uma reunião de assistência social. Parece-me que em quase todas as casas espíritas, pelo menos na maioria, existem grupos isolados e um grande número daqueles que trabalham na área de assistência social. Raros espíritas estudam o cristianismo. Agora, raríssimos são aqueles que procuram entender. São raros aqueles que procuram entender o meio em que nós estamos vivendo. E o profeta tem o dever, e todos nós precisamos abraçar essa tarefa de conscientização. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas no serviço de streaming, a Netflix, nós estamos hoje, quer dizer, nessa rede de transmissão que chega hoje até mesmo às nossas crianças, desenhos animados que, muito embora se destaque lá uma restrição de idade, mas se encontra na área de quê? Na área infantil. E certamente a maioria dos lares que desfruta desse serviço de streaming, de transmissão, aqueles que têm acesso a esse serviço onde nós podemos apreciar um documentário, um filme, é quase certo que a maioria das crianças tem acesso a essa área infantil nesse serviço de streaming, e às vezes nós não percebemos que as nossas crianças estão sendo conduzidas a desvalorizar até mesmo o conceito que nós temos e alimentamos e herdamos de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, existe um seriado intitulado Paradise, em que no episódio 4, me parece, da terceira temporada, eles se referem a Jesus Cristo como se fosse alguém que estivesse na cruz com armas, e quando ele aniquila todos aqueles que estavam crucificando, ele desce dessa cruz e começa a ter uma relação libidinosa, sensual, com duas discípulas. Qual a imagem que as nossas crianças, dentro do nosso lar, qual a imagem que eles terão de Jesus Cristo? Enquanto as pessoas, a maioria dos espíritas, enquanto a maioria dos cristãos, eles separam a postura religiosa e a todo custo procuram fugir do assunto política, eles não percebem que a sua vida está sendo o quê? Invadida. E aqueles que estão no poder, geralmente são pessoas não somente mal intencionadas, mas também muito inteligentes. Como eles perceberam que eles não conseguiram nos convencer à força, à luta de classe, eles estão se infiltrando nas escolas, nas igrejas e também dentro do nosso próprio lar, para que possa desprestigiar Jesus Cristo, o nosso mestre, o mestre dos mestres, o Messias. Se você se der o trabalho, por exemplo, existem países, e eu quero destacar apenas um, a China, em que a Igreja Católica Romana ela está
ou se encontra quase que totalmente subjugada pelo PCC, o Partido Comunista Chinês. A Igreja Católica lá não tem liberdade alguma e eles estão sendo admoestados, aconselhados, ou certamente não vai demorar, coagidos a retirar a imagem de Jesus Cristo e colocar dentro da igreja a imagem daquele que representa o maior partido comunista do mundo. O que nós estamos aqui querendo é despertar a todos nós, porque eu tenho quase que convicção que a maioria daqueles que assistem os nossos vídeos, eles alimentam bons propósitos. Eu penso que a maioria se dirige da sua casa a uma igreja, a um centro espírita, para favorecer, para destacar a vida de Jesus Cristo. Mostrar aos nossos filhos valores morais. Apresentar para os nossos filhos um guia, um seguro guia, um modelo e guia para que nossa vida, para que aqui na Terra, nessa zona nebulosa, nós possamos aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Agora, muitas pessoas, até mesmo para evitar a polarização que tanto divulgam, eles empreendem esforços para que nós não questionemos isso nas casas espíritas e ficamos quase sempre na casa espírita, nos estudos, tratando de assuntos superficiais. Ou talvez aqueles que nos envolvem emocionalmente, mas raramente nós encontramos um estudo em que nós procuramos entender a estrutura para que possamos levar, sobretudo aos nossos filhos, a imagem, o Evangelho, a vida, as lições de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas certamente a minha vida seria totalmente diferente se eu não fosse cristão. Jesus Cristo, indubitavelmente, o único Espírito puro que pisou aqui na Terra. É claro que muitos irmãos nossos vieram em missão, espíritos muito evoluídos. Mas qual Jesus? Ninguém. A minha vida seria totalmente diferente se não fosse o Evangelho que eu abracei. E, muito embora encontre muitas dificuldades para colocar em prática aquilo que eu aprendo pelo Evangelho, eu não posso negar que mesmo que talvez o progresso seja pequeno, mas esse pequeno progresso já tem me ajudado. E tem me ajudado bastante. A maior riqueza que eu tenho na vida é minha família. É um casamento estável, envolvido no amor, 3 filhos maravilhosos. Sempre empreendemos aqui dentro do nosso lar o trabalho de levar aos nossos filhos a mensagem de Jesus Cristo, valores morais. Na verdade, compartilhar com os nossos filhos a vontade de Deus, porque Jesus veio para nos quase que materializar Deus aqui na Terra. É hora de despertar. Precisamos ficar atentos, fiscalizar dentro do nosso lar aquilo que os nossos filhos assistem, porque às vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho profissional, no trabalho numa casa de assistência, às vezes um tempo também considerável nos estudos, mas nós deixamos os nossos filhos assistindo num desenho, numa rede de transmissão, no streaming, maculando, tentando convencer as nossas crianças, ridicularizando Jesus Cristo, o nosso Mestre Maior. Então, me perdoem se às vezes você não entende o nosso trabalho. Nós não estamos aqui na defesa de uma pessoa, de outra pessoa, muito menos nós não estamos aqui na defesa de um partido, muito menos de outro partido político. Nós entendemos que aqueles que estão diante do poder terreno, eles enfrentam inúmeras dificuldades. Agora, para o nosso próprio bem, nós precisamos saber onde nós estamos pisando.
e, sobretudo, perceber que aqueles que estão no poder quase sempre contam com a nossa negligência, para não dizer também e, sobretudo, com a nossa ignorância. Enquanto às vezes nós saímos do nosso lar para ajudar os outros, as nossas crianças permanecem aparentemente em segurança dentro do nosso lar, mas sendo violentadas do ponto de vista cultural. Pensemos nisso. Releve qualquer objeção que você tenha ou alimente sobre nós que estamos aqui transmitindo a mensagem de Jesus Cristo. Releve qualquer equívoco nosso, mas desperte para a sua função de mãe, de pai e de educador. E não só, visitemos as escolas, procuremos nos inteirar sobre o currículo, aquilo que as nossas crianças estão aprendendo e, sobretudo, acima de tudo, levemos Jesus Cristo através da nossa conduta. Falemos mais a respeito do Mestre dos Mestres. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus Cristo é tão importante que para que eles consigam criar a desordem total, eles precisam aniquilar, destruir a imagem do nosso Mestre dos Mestres. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos e que Deus ilumine o nosso caminho. Proteja o nosso lar, o seu lar, os nossos lares, a nossa família. Até breve. Fiquem com Deus.